Eu sou a Regina, eu tenho 40 anos e eu estou trabalhando no processo de autoconhecimento. E nesse processo eu entendi uma coisa. Eu percebi que eu conhecia muitas coisas, que eu conhecia muitas pessoas, mas que eu não me conhecia. Eu consegui identificar isso e isso foi uma coisa que me deixou muito surpresa. Às vezes a gente acha que sabe de muita coisa, mas o que sabemos sobre nós mesmas? No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre inteligência emocional. Você é aquele tipo de pessoa que qualquer situação te abala? Que a ansiedade domina seus pensamentos, que você se cala, se fecha, que explode com facilidade, que sofre em silêncio e que se decepciona facilmente? Você é aquela pessoa que sente que as suas emoções controlam você e não o contrário? Eu era exatamente assim. E desde que eu comecei o meu processo de recomeço, muita coisa mudou por aqui. E uma dessas coisas eu quero dividir com você hoje, que é sobre inteligência emocional. Como desenvolver e o quanto é importante para a nossa vida. Existem pessoas que passam a vida inteira sem se conhecer, ou seja, elas vivem uma vida inteira sem se conhecer, sem saber identificar as suas próprias emoções, sem saber lidar com os seus próprios sentimentos. A primeira coisa que eu, Regina, aprendi com a inteligência emocional, que é que ter inteligência emocional não é você nunca sentir medo, mas é você saber identificar os seus sentimentos e não deixar ser dominado por eles. E o que é inteligência emocional? Ter inteligência emocional é você ter a capacidade de identificar, reconhecer e administrar os seus sentimentos. E quando você possui essa capacidade, quando você possui inteligência emocional, você consegue gerenciar as suas próprias emoções e você também consegue influenciar aquelas pessoas que estão à sua volta. Ou seja, se você se conhece, se você tem inteligência emocional, se uma pessoa toda desregulada chegar até você com um turbilhão de sentimentos, com turbilhões de emoções, uma pessoa que toma decisões a partir do que ela sente, você também vai conseguir influenciar, você vai conseguir ajudar essa pessoa que está ali à sua volta. Então, o que a gente faz? O que eu fiz no meu processo de autoconhecimento? Desde que eu comecei o meu processo por autoconhecimento, desde que eu comecei o meu processo de recomeço, de autodescoberta, eu fiz algumas coisas importantes, que foi o quê? O que eu vou fazer diante dessas situações. Então, eu vou perceber o que eu sinto, como eu sinto e o que eu vou fazer para resolver essa situação, como que eu vou reagir diante dessa situação. Observe que uma pessoa que não tem inteligência emocional, ela explode com facilidade, ela absorve tudo emocionalmente e ela vive em conflito. Essa pessoa, ela não toma suas próprias decisões, mas ela deixa que as suas emoções tome decisões por ela. E já uma pessoa emocionalmente inteligente, ela aprende a responder com consciência e não apenas reagir. E como é que a gente desenvolve inteligência emocional? Eu vou passar para vocês agora como foi o meu processo, como que eu fiz e como que eu faço, porque desenvolver inteligência emocional é um processo diário, é uma construção, é você fazer todos os dias. E quanto mais você praticar, mais forte emocionalmente você vai ficar. E o primeiro passo é, nós temos que aprender a observar as nossas emoções. Nós temos que parar de ignorar aquilo que sentimos. Muitas das vezes a gente acha que ser forte é deixar para lá. Se às vezes a gente se sente frustrado com uma situação, se às vezes a gente quer dizer um não
como a gente não tem essa capacidade, então a gente deixa para lá. Só que ao invés de resolver o problema, as emoções, elas vão só acumulando. E emoções não tratadas, elas vão virando feridas. E com o tempo, isso é muito prejudicial, porque com o tempo, quanto mais a gente acumula emoção, quanto mais feridas a gente vai carregando durante a nossa vida, é mais difícil da gente conseguir tratar. É mais difícil a gente conseguir se desenvolver emocionalmente. E o autoconhecimento é um dos primeiros passos para você desenvolver a IE. Porque você vai saber identificar aquilo que te afeta, você vai saber aquilo que você sente. Aqui no canal tem outros vídeos que falam sobre o poder do autoconhecimento e eu vou deixar linkado aqui caso você queira assistir. E eu vou deixar aqui algumas dicas importantes que me ajudaram nesse processo. E a primeira delas é: nunca reagir no calor da emoção, porque nem toda emoção precisa virar reação. E uma ótima dica é, sempre que você estiver ansiosa, irritada ou triste, você vai respirar fundo por 3 vezes e você vai buscar clareza mental. A segunda coisa é, espere, nunca tome decisões rapidamente. E a terceira é, fique em silêncio por alguns minutos. Isso vai te dar clareza, você vai observar o todo, não só aquilo que está ali diante de você, que é aquela emoção não tratada, você vai observar o todo e você vai também nomear aquela situação. Quais são os pontos positivos e quais são os pontos negativos? Porque às vezes a gente imagina um cenário perfeito, só que a gente está apenas imaginando baseado na nossa emoção. Mas e a razão? E os contras? No que aquilo pode me afetar ou afetar as pessoas que estão à minha volta? Porque você há também de concordar comigo que geralmente as decisões tomadas no calor da emoção, elas trazem arrependimento. E a segunda dica é, aprenda a controlar o que você consome, o que você assiste, o que você escuta, o ambiente que você está inserido. Se você vive assistindo negatividade, se você vive ouvindo comparações, se você está inserido em ambiente tóxico, isso vai afetar diretamente o seu emocional. Aprenda a administrar aquilo que você consome. Tudo isso adoece a sua mente, então você precisa proteger a sua energia emocional. A outra dica é desenvolva a sua autoestima. Aqui no canal também eu tenho outro vídeo falando sobre isso, que eu também vou deixar linkado aqui, que também é muito importante para que você consiga desenvolver a inteligência emocional baseada nesses pilares. Por que é importante desenvolver a autoestima? Muitas pessoas sofrem, acreditem, por não saber o seu próprio valor. Essas pessoas, elas aceitam relacionamentos ruins, aceitam migalhas, muitas vezes elas são humilhadas e buscam validação das outras pessoas. E uma pessoa emocionalmente inteligente, ela tem total convicção de que amor próprio também é uma inteligência emocional. E é muito importante também entendermos que nem tudo está sobre nosso controle. Nós não podemos controlar a opinião das outras pessoas, nós não podemos controlar o passado, mas nós podemos controlar como nós vamos reagir diante das nossas emoções. E isso muda tudo. E uma outra dica é: aprenda a dizer não. Quando nós estamos esgotados emocionalmente, nós temos dificuldade de dizer não e nós temos dificuldade de criar limites. E uma coisa importante que eu queria também te dizer hoje é que você não precisa se sacrificar para ser aceita. E que dizer não é dizer sim para a sua paz. E isso é tão libertador que quando você começar a dizer não, quando você começar a criar limites, você vai entender o que é ser livre e o que é ter paz de verdade. E outro lembrete que eu queria deixar para você hoje aqui, que me ajudou muito, é que desenvolver a inteligência emocional é também cuidar de si mesma. E que a inteligência emocional, ela é uma construção diária e que
Quando nos conhecemos, nós somos livres de verdade, porque nós não dependemos da opinião das outras pessoas e nós não buscamos por aceitação. Nós fazemos o que queremos, na hora que nós queremos, nós nos vestimos da forma que nós queremos nos vestir, nós vamos aonde nós queremos ir e nós somos quem nós realmente somos. Por quê? Porque nós nos conhecemos, nós fazemos aquilo que nós gostamos de acordo com a nossa opinião, de acordo com aquilo que nós somos, de acordo com a nossa essência. E quanto mais você se conhece, mais emocionalmente forte você se torna. Já pensou? Uma mulher forte muda tudo. E mais importante ainda, que ser emocionalmente forte não é nunca cair, mas pelo contrário, é você cair, mas você saber se levantar e você saber se reconstruir. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu não estou muito bem da garganta. A minha voz está assim um pouco rasgando, né? Eu estou um pouco com a garganta um pouco irritada. Essa virose que está dando aí em todo mundo é geral. E eu também não estou assim num clima muito bom, porque passamos por uns momentos difíceis nessas 2 últimas semanas. O Taiwan, meu esposo, ele perdeu a avó agora nesse mês de maio. Ele perdeu a avó dia 16 e quando foi de uma semana, e quando foi dia 20 da outra semana, o avô dele faleceu. Então a gente veio de uns dias muito abalados e muito tristes. E quando foi agora na outra semana, a minha mãe acabou passando mal, desmaiando com a pressão alta lá no Maranhão. E eu fiquei assim muito triste, muito abalada também. Então a Catarina pegou essa virose sexta e sábado. Hoje, graças a Deus, ela amanheceu um pouco melhor. E assim, então a gente tá vivendo dias assim angustiantes, né? Dias tristes, mas graças a Deus que Deus está conosco e graças a Deus nós estamos conseguindo sair desses momentos. São momentos que todos nós temos que viver, obviamente. E é isso, a gente tem que saber lidar com essas situações e sair delas da melhor forma possível. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que esse vídeo te encontre, que ele te abrace e que ele te ajude de alguma forma. E eu te espero no próximo vídeo.